Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para receber todas as notificações. Hoje nós vamos falar sobre um profeta, o profeta Ezequiel. Uma passagem que nós vamos usar para dar abertura aqui é uma passagem muito interessante. Está em Ezequiel capítulo 3, versículo 2. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. O Senhor estava dando ali ao Ezequiel a palavra que seria anunciada ao povo de Deus. E essa palavra deveria ser comida pelo Ezequiel e não só simplesmente engolida, mas ela deveria ser saboreada. E é interessante que quando ele pega esse rolo, esse pergaminho, ele come, ele aqui declara: Eu comi, e na minha boca era doce como o mel. Ele pôde saborear. Ele não só anunciaria aquela palavra ao povo de Deus, mas ele teria que viver aquela palavra. E para ser mais preciso, Ezequiel seria parte da pregação. Para entender um pouco mais sobre Ezequiel, precisamos voltar um pouquinho aqui na história. E você vai entender que Ezequiel, ele nasce enquanto já há 4 anos o profeta Jeremias estava em Jerusalém anunciando arrependimento ao povo de Deus. Então Ezequiel, ele surge nesse cenário, onde o profeta Jeremias está pregando arrependimento. E ele cresce ouvindo Jeremias pregar. E a mensagem era de alerta para Jerusalém, pois se Jerusalém não se voltasse para Deus, havia aí rumores de uma invasão do exército babilônico e o suposto exílio. Você vai entender esse exílio, Babilônia, lendo o livro de Daniel, pois Daniel é contemporâneo a Ezequiel. Então, enquanto tudo isso está acontecendo aqui, anunciado pelo livro de Ezequiel, ali no livro de Daniel, essa história também será contada num outro ponto de vista, numa outra janela. O significado hebraico de Ezequiel é Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. O nome do pai de Ezequiel era Buzi. O nome Buzi, ele quer dizer desprezado por Jeová. E olha que interessante, se Buzi quer dizer desprezado por Jeová, Buzi tem um filho. E o Buzi decide colocar o nome desse filho de Ezequiel. Deus é a minha fortaleza. O Buzi, ele era sacerdote. Como que nós identificamos que Buzi era um sacerdote? Porque Ezequiel era um sacerdote. Nessa época não se decide ser um sacerdote ou não simplesmente como hoje. Você entra numa igreja, você desenvolve ali conhecimento, desenvolve ali uma aproximação da obra, e você se interessa, e você começa a querer fazer a obra, e ali você é levantado a pastor. Aqui é como se, para que eu fosse um pastor, meu pai tinha que ser um pastor. Então, o sacerdote, ele vinha de geração em geração. Geração essa que vinha da tribo de Levi, do tronco de Arão. Então, um sacerdote, ele não era sacerdote porque ele queria, pois, como eu disse para você, ele vinha aí da tribo de Levi, do tronco de Arão, então ele era matriculado na escola de sacerdote, onde ele estudava muito para poder exercer o sacerdócio. A consagração
de um sacerdote só poderia ser consumada aos 25 anos. E mesmo depois da consagração, apenas com 30 anos ele iniciava as atividades. Então, um sacerdote, ele precisava entender de muitas coisas. Por que que um sacerdote, ele precisava entender de muitas coisas? Vou dizer aqui três que ele precisava entender, e você vai falar, poxa, mas não são muitas, e você vai dar três, mas você vai entender que são três que hoje pessoas passam tempo e muito tempo na faculdade para poder desenvolver aí conhecimento. Primeiro, ele precisava entender de veterinária, pois quando os animais eram tragos para o sacrifício, ele precisava, o sacerdote, analisar para ver se aquele animal não tinha um defeito, para ver se aquele animal estava dentro ali dos parâmetros de perfeição para poder ser um animal dado ao sacrifício. Então ele precisava entender de veterinária. E outra coisa aqui que ele precisava entender, que é uma faculdade hoje que muitos fazem, olha, e muita gente desiste, porque não é algo fácil. Ele precisava entender de direito, pois ele tinha que analisar as leis. Lembra quando aquela mulher foi pega em adultério? Senhor, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. Pois é, vários e vários casos tendo que ser analisados na luz da lei para ter solução. Então o sacerdote também tinha que entender das leis. E uma outra aqui que é para fechar com chave de ouro. Ele precisava entender de medicina, pois ele que analisava as doenças, e eram muitas doenças de pele naquela época. E ele precisava analisar para saber se aquela pessoa tinha que ser afastada e quando aquela pessoa poderia voltar ao convívio. Então era ele que olhava e teria que analisar. Então veterinária, direito, medicina. E Ezequiel ele foi preparado para exercer o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É ouvir o povo e levar isso a Deus. Mas um fato muda isso em 606 a.C., esse nome você já deve ter ouvido falar, Nabucodonosor leva os jovens cativos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens foram levados à primeira instância, foram ali colocados na casa real para que pudessem aprender tudo a respeito da Babilônia. Até nessa passagem, como eu disse, que Daniel é contemporâneo, lá vai se contar que o Daniel chega, o Daniel não quer se contaminar. E depois de ter levado esses jovens entre 597 e 598 a.C., ele volta, a Babilônia volta e leva 10 mil homens cativos, e entre eles Ezequiel. Diferente dos outros jovens, Ezequiel não vai para a escola da casa real para poder aprender como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque se você for parar para pensar, o que Ezequiel ele sabia fazer a não ser servir ao Senhor num templo? Mas na Babilônia não tinha templo para que ele pudesse servir, não tinha ali cultos para que ele pudesse atuar. Então, ali ele não vai para essa escola. E ali Ezequiel, que era casado, você vai entender isso mais para frente. E ali no exílio, Deus muda o rumo ministerial de Ezequiel. Ele pega esse Ezequiel, que era um sacerdote, e vai fazer desse Ezequiel um profeta. Ele agora ouve a Deus e fala com o povo. Por isso que você vê aqui no capítulo 3 dizendo, Ezequiel, come do rolo, enche as suas entranhas, enche o seu ventre, come, manda tudo para dentro. E ali ele come, saboreia, e o gosto é o gosto do mel. E ali às margens do rio Quebar, ele tem uma visão, pois os céus se abrem. E nessa visão, um vento que vem do norte. E o que era esse vento que vinha do norte? A Babilônia.
A Babilônia que vinha do norte varrendo tudo, levando tudo. Mas no meio desse vento existia lá um ser totalmente diferente, que é descrito como os quatro seres viventes, com quatro cabeças: uma cabeça de leão, uma cabeça de boi, uma cabeça de homem e uma cabeça de águia. Ele também vê ali rodas que giram com vários olhos, essas rodas giram para frente e giram para trás, e essas rodas representam a glória de Deus, que está em todos os lugares. A glória de Deus que está por todos os cantos. E não só ele vê esse ser, os quatro seres viventes, essas rodas, mas ali ele também vê um arco-íris. E é interessante que o arco-íris ele vai aparecer em três momentos. Ele aparece em Gênesis, aonde o arco-íris aparece depois da tempestade. E em Apocalipse, ele vai aparecer antes da tempestade. E aqui em Ezequiel, nesse momento de exílio, ele aparece no meio da tempestade. Deus está antes, Deus está no meio, Deus está depois. É interessante que aqui, isso você vai ver esse arco-íris no capítulo 4. E isso é algo que só aqui falando não dá para trazer toda a dimensão. Precisaríamos aqui abrir tópicos no meio de tudo isso que eu estou falando para poder estudar. Principalmente aí a questão dos quatro seres viventes, que representa os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelhos é o evangelho de Jesus. Então, os quatro seres viventes juntos, unidos, representam o Senhor Jesus, mas esse é papo para um outro devocional, para a gente falar só disso. Então, aqui é essa palavra do Senhor que vem a Ezequiel, e como nós já falamos, Deus disse para Ezequiel comer do rolo do pergaminho, e ele come, e o gosto é doce como mel. Porém, destes pergaminhos estavam escritos lamentações e ais. Olha que interessante. Não era coisa boa. Talvez quando nós estávamos lendo e dizendo tinha gosto de mel, ai, porque tem coisa boa. Não. Aqui tinha lamentações e ais. Ou seja, ele não só falaria ao povo, mas aquilo que eu disse que ele faria parte da pregação é porque ele também sofreria essas lamentações e esses ais. E aqui o Senhor mostra a Ezequiel 10 representatividades que o prepararão para entender tudo o que o povo passaria. É um livro muito instigante, pois é um livro que vai te levar a sensações de arregalar os olhos, de falar, meu Deus. Olha as representatividades aqui. Ele ficaria por algum tempo amarrado de um lado, depois amarrado de um outro, para entender que o povo seria cercado, que o povo passaria fome, que o povo viveria foragido. Teve aqui também que comer de princípio esterco humano, e ao reclamar falou, Senhor, mas peraí, esterco humano, Senhor, tá bom, então esterco de gado, porque assim chegaria ao nível de, de calamidade daquele povo. Para você entender, quando eles foram cercados, a fome era tanta que as mães comiam os seus filhos já mortos para que não morressem de fome. Então, ali também, como eu disse que o Ezequiel era casado, ele, para mostrar que o Senhor faria o povo perder a grande alegria deles. Qual era a grande alegria do povo? Qual que era o grande monumento? A grande, sabe, aquilo que enchia o coração do povo? Era o templo.
Eles adoravam mais o templo do que a Deus. Eles adoravam mais o templo físico imponente do que adoravam a Deus. E para entender isso, Ezequiel vai perder a alegria dos seus olhos, que é a sua esposa. Porque o Senhor queria que Ezequiel entendesse como era, qual era a sensação que Deus estava ali sentindo, para que a palavra de Ezequiel fosse uma palavra verdadeira. Sim, talvez você possa estar pensando quanta crueldade, mas o que eu entendo aqui é que não é fácil ser um profeta. Muitos dizem, eu sou um profeta do Senhor. Não é fácil. Não é algo que você possa dizer, nossa, olha, eu queria tanto ser um profeta. E quando você conhece essa história, você percebe quão sério é ser um profeta. Por conta desta rebeldia, o povo ele ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Mas eu quero que você entenda algo. Não pensa que por mais que fossem rebeldes, por mais que desobedecessem, por mais muitas vezes que se envolveram com a idolatria, Deus nunca desistiu daquele povo. Por conta disso, em Ezequiel capítulo 37, que você conhece muito bem, Ezequiel tem uma visão, e a visão do vale de ossos secos. Aquele vale representava a restauração das tribos da casa de Israel. E é interessante que ali o Ezequiel tem essa visão, e o Ezequiel que foi preparado para ser um sacerdote, agora Ezequiel está profetizando para que aqueles ossos se tornassem vida, e aquela vida fizesse aquele povo se levantar, a vida de Deus, para que se tornassem um exército vivo. Em Ezequiel 42, a visão de um rio de Deus, que por onde passa leva a vida. Ali você vai entender aquela passagem, água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos lombos, e água ali por sobre a cabeça. E esse é o livro e um pouco da história desse profeta Ezequiel. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender que a palavra de Deus não é algo simplesmente para ser engolido. A palavra dele é algo para ser saboreado. Nunca se esqueça, ele é um Deus que está antes de acontecer uma tempestade. E ele está depois da tempestade. E ele também está no meio da tempestade. Não se esqueça, ele é aquele que, por mais que alguém seja ali tomado por rebeldia, pelo pecado, ele nunca desiste de alguém. Até o último suspiro, lá está o Senhor para abençoar. E quando eu digo abençoar, não é dar bênção, mas é trazer aquela pessoa para a bênção, é restaurar a vida daquela pessoa, é restaurar um povo, é trazer de volta. E o Senhor não quer que você passe por uma garoa, Ele não quer que você fique numa poça, mas Ele quer que você esteja mergulhado na presença dEle. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus.